Olá, sejam bem-vindos à segunda aula do nosso curso online de cinema do Espaço Aquino. A aula de hoje é ainda sobre roteiro e será ministrada pelo diretor, roteirista, ator e dramaturgo Hélio Froz. Hélio tem um trabalho extenso no teatro e no cinema e mais de 25 anos de carreira. Formado em rádio e TV e mestre em artes cênicas, ele é fundador da Companhia de Teatro No Escuro, onde dirigiu dezenas de espetáculos e recebeu vários prêmios. No audiovisual, Hélio já atuou em mais de 15 curtas-metragens. Como diretor e roteirista, lançou o premiado O Tamanho da Pedra em 2018 e a minissérie infantil Vila Mariotti em 2019. Fique então com a segunda aula do curso online de cinema do Espaço Aquino. Uma boa aula a todos! Olá pessoal, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui no Espaço Aquino com vocês. Hoje a gente vai falar aqui sobre estrutura de roteiro, sobre as macroestruturas, como a gente pode pensar nessa lógica, dessas ferramentas que a gente tem enquanto roteirista para desenvolver a nossa ideia, o nosso conceito. Antes de qualquer coisa, da gente pensar em estrutura, técnicas, é muito importante a gente saber assim, o que a gente quer dizer, sobre o que a gente quer falar. Parece simples, parece bem óbvio, mas isso está claro na nossa cabeça, vai fazer toda a diferença, né? Sobre qual a temática que a gente vai abordar, né? E também para quem é que a gente quer dizer isso, qual o nosso público. Pois é muito diferente de você pensar num produto que você quer uma viabilidade comercial muito forte, ou se você quer participar de festivais alternativos. Qual é esse mercado que você quer atingir, qual é esse tipo de público que você quer abordar, vai fazer toda a diferença na hora que você está estruturando esse seu trabalho. Você tendo isso claro para você, vai facilitar muito na hora da gente colocar isso no papel. Pensando agora nessas macroestruturas, elas são bem voltadas para o cinema comercial, para o cinema hegemônico, né, da narrativa clássica. Então, essa narrativa clássica, ela aborda muito em cima do protagonista, esse arco do personagem do protagonista. Ele é calcado em cima desse arco, desse personagem do protagonista. Então, você sabendo muito bem o que você quer falar, para quem você quer falar, vai facilitar até quem é esse protagonista que vai conduzir essa história, que vai te ajudar a chegar a falar da temática que é o seu trabalho, que é a sua ideia. Outra coisa, essas estruturas de roteiro, de narrativa, muitas vezes coloca como os manuais como a solução, ou muitas vezes os manuais como um problema, tipo, vai amarrar o seu roteiro, vai prender, vai deixar ele pasteurizado. Na verdade, esses manuais, assim, essas estruturas, esses livros que refletem sobre a escrita do roteiro, eles vêm posteriormente à obra. Por exemplo, assim, observando os filmes, os grandes clássicos, que os roteiristas, os autores, escreveram esses manuais, esses livros que refletem sobre o roteiro. Então não é o contrário, eles não escreveram uma fórmula e os cineastas seguem. É justamente observando as grandes obras, o que elas têm em comum, quais os pontos que interligam, o que faz esses filmes serem grandes filmes, que se escreve esses manuais de roteiro, esses livros que falam sobre estrutura. Eu vou pegar aqui falar um pouquinho do teatro, dessa narrativa que começou com o próprio Aristóteles na Poética. O Aristóteles escreveu sobre as tragédias gregas, refletindo sobre elas, muito pensando, vendo o que Sófocles, Eurípides escreveram sobre as tragédias, esses pontos fortes, analisando aquilo, e dali ele escreveu a Poética. Ele escreveu, então, muito depois, assim, do auge da tragédia na Grécia, né, dos grandes festivais. Ele escreveu posteriormente com base nos textos. Então, analisando o texto, a dramaturgia, né, o roteiro da encenação, que ele escreveu a Poética. E a gente observa
que a gente bebe muito dessa origem grega ali, desse arco de personagem, né? As tragédias gregas nos ensinou isso daí, nessa narrativa em que a gente até hoje segue, dessa apresentação desse mundo crível que ele tá, acontece um problema, uma reviravolta, né? Que vai tendo os desenlaces do enredo, né? Até culminar na catarse final. No caso da tragédia com os gregos, era sempre pavor e compaixão. Né? Tinha sempre uma tragédia que dava ao público um pavor, um terror, e você compadecia do personagem. E essa história é em cima de um arco do personagem, do protagonista. Você pode ver, a grande maioria das tragédias gregas são em cima do nome desses protagonistas. Édipo Rei, Antígona, Medeia, Prometeu Acorrentado. Então são esse arco de protagonista, assim, que vem desde essa origem do teatro ocidental, que permeia até hoje o nosso cinema narrativa clássico, né, do nosso cinema hegemônico. Hoje aqui com vocês eu vou aprofundar um pouco mais na sequência approach. É uma sequência que foi desenvolvida pelo Frank Daniel e os seus discípulos, o Paul Gulino, a Chris Holt, o David Harvard. Eles desenvolveram uma sequência em 8 passos, em 8 etapas, como se fossem 8 mini-filmes. Essa ideia de fragmentar a escrita em menores ajuda até você, enquanto escritor, a desenvolver a sua ideia, pois você não vai desenvolver ali suas 100, 120 páginas de roteiro. Você vai pensar sempre as minhas primeiras 15 páginas. Então, as próximas 15. Então ele te ajuda a fazer esses mini filmes, a pensar essas mini estruturas para você organizar suas ideias e dali você conseguir desenvolver. É também uma forma de você sustentar a atenção do público. Então, esses mini filmes têm formas de engajamento com o espectador. Então você não evita criar, né, ou pelo menos ele tenta dar ferramentas para você, evitar de criar aquela barriga no filme, aquela parte que dá aquela cansada, porque a cada filme ele te bota um novo desafio para o protagonista, né? E isso vai engajando o espectador. Esse tipo de formato dessa sequência, dessas 8 sequências, remonta aos primórdios do cinema, que eram latas de filmes curtos que tinham que se trocar o rolo para a sessão continuar. Então um filme que tinha 4 rolos, 1 hora de duração ali, então filmes de 15 minutos, então tinha que trocar o rolo 4 vezes. Nisso daí eles já pensavam de sempre deixar um gancho, sempre fechar um assunto ali nesses 15 minutos, para quando fosse trocar de rolo, fazer um sentido na cabeça do espectador aquela primeira parte, né? Que tinha a pausa para que se trocasse o rolo, às vezes até acontecia 2 rolos num dia, 2 rolos em outro dia. Então isso, você dando esse gancho, você fechando assuntos ali, comprometendo a audiência, a história do protagonista, você cria esse engajamento, né? Que ajuda a sustentar a sua história. Ele trabalha então com estrutura de 3 atos, com 8 sequências. Nos escritos, eles sempre falam que não é uma coisa rígida, que você não precisa trabalhar exatamente com as 8 sequências. Você pode utilizar menos sequências, 7 sequências, você pode utilizar até mais sequências para o filme, se o seu filme precisar. É uma referência para você para você trabalhar o seu roteiro. Mas a princípio, a forma mais clássica dessa proposta são as 8 sequências, que seriam 2 sequências para o primeiro ato, 4 sequências para o segundo ato e mais 2 sequências para o terceiro ato. Calma que a gente vai falar disso agora, um pouquinho sobre cada uma dessas sequências e como você desenvolve cada uma delas ali. Falando aqui rapidamente, quais são as sequências, né? Ele tem uma introdução do filme, que apresenta toda a história, que apresenta o protagonista. Num segundo momento, o dilema do que engaja esse protagonista na história do filme, que tira ele desse mundo
natural dele e coloca o seu desafio. No segundo ato já tem, ele chama de plano de ação, aumentando as apostas. No meio do filme tem o subplot Salvador, né? O Céu e o Inferno, são os títulos que ele vai colocando ali para o segundo ato, até chegar no terceiro ato, que são mais dois, que ele chama de reviravolta e de reta final. Eu vou usar aqui como referência o filme Encurralado, do Steven Spielberg. É o primeiro filme do Spielberg, foi do roteiro do Richard Matheson. Ele é interessante porque é um grande cineasta, é um primeiro filme que abriu, logo depois ele fez Tubarão, então abriu muitas portas para o Spielberg, feito com um baixo orçamento, então ele não tem os recursos que hoje o Spielberg tem, que são os grandes efeitos especiais ou grandes nomes de atores e de atrizes para sustentar a história, né? Ele não tem esses grandes figurões, essas grandes personalidades, não tem grande orçamento para fazer locações em diversos países, como a gente vê, por exemplo, nos filmes do 007. Então, aqui nesse caso, que é um filme inclusive com características minimalistas, é praticamente o protagonista, que é um vendedor que está ali no carro, numa estrada, e um caminhão, que é o antagonista. Então, assim, é basicamente a relação desses dois personagens. Nisso daí, eu acho interessante trazer aqui um que é mais próximo da nossa realidade aqui no Brasil, de um filme de baixo orçamento, e também que o roteiro faz toda a diferença para criar esse engajamento, para essa história mínima, que é só um motorista ali, um vendedor com seu carro, enfrentando um caminhão no meio da estrada. Como isso não ficar cansativo e você criar uma ansiedade no público de querer acompanhar a história do David, que é o nosso protagonista da história. Então vamos ver agora aqui esse passo a passo, esses 8 passos, né, essas 8 sequências, esses 8 mini-filmes para a gente estruturar o roteiro. Introdução. Na introdução você precisa orientar o público sobre as características, qual é esse universo, qual que é esse mundo da história. Por exemplo, Star Wars se passa no espaço, você vai pegar um 007, é um filme ali de espionagem, né? Então tem todas essas tramas, né? Todas essas nomenclaturas ali do filme de espionagem, né? Aqui no caso, ele orienta a história de um personagem do subúrbio americano, que é um vendedor que sai de carro para fechar uma venda e está na autoestrada. Então esse é o mundo da história que a gente está fazendo aqui, né? Vai apresentando esse protagonista, qual que é o status quo dele, como é que ele está nessa vida, né? Até aparecer um incidente incitante, né? O que chama também do ponto de ataque, o que vai fazer, o que vai modificar a história desse protagonista. Então você estabelece para o público quem que é esse personagem, quais são as regras desse universo onde ele vive e o que acontece para essa vida dar uma reviravolta. Antes de entrar no Encurralado, um outro exemplo aqui, por exemplo, o Toy Story, né? Você estabelece as regras que os brinquedos têm vida própria e quando aparecem os adultos, eles voltam a ser brinquedos, eles fingem que não têm vida, né? Então você estabelece ali no início já as regras desse jogo. E você já vai estabelecendo que o Woody é o xerife, que ele organiza os brinquedos, até chegar o Buzz Lightyear lá, a caixa, que é o incidente incidente, esse ponto de ataque que desestabiliza esse xerife, que era o grande líder ali do quarto de brinquedos, isso desestabiliza ele, né? Que seria esse ponto. Então, como seria aqui no nosso filme do Encurralado? Ele começa a história num quarto escuro, você escuta só sons. Ele vai saindo, você percebe que é um carro que está ligando pelo movimento de câmera, você percebe, é o carro saindo de dentro da garagem e aí revela uma casa do subúrbio tradicional americano. E ele vai se afastando aos poucos, essa estrada, ele vai mostrando com calma isso daí até chegar numa alta estrada no meio de um deserto, num local bem ermo, bem diferente desse mundo comum que é desse personagem.
Valley Boulevard. That's 13631 Valley Boulevard in Garden Grove. And now for a report from the freeways to Don Edwards and KBMG's Eye in the Sky. Come in, Don. Thanks, Dick. And things seem to be pretty normal on our Southland freeways, which is to say they're just about filled to capacity at this hour of the morning. There's a report of a stalled vehicle in the number 2 lane of the inbound San Diego freeway just south of Mulholland, and we also have a report of an accident approximately half a mile west of the 605 junction of Santa Ana. Both vehicles are now over the center divide here. Traffic is still... Até ele apresentar o protagonista, né? Chama David, ele é um vendedor de eletrônicos ali. Você ainda não sabe, o filme ainda só tem um rádio falando banalidades, né? Que até interfere vai dar esse contexto desse mundo, desse personagem, né? Esse mundo é um cara com, né, esse rádio falando banalidades do dia a dia. Ele é todo certinho, de óculos, bigodinho cortado, né, barba feita. Ele vai apresentando ereto ali, dirigindo o volante. Você vai criando essas características desse personagem, você vai identificando ele. O incidente excitante aparece quando o caminhão, o antagonista ali do filme, ele já aparece de cara, que é muita fumaça, vai incomodando ele. Ele tenta ultrapassar, ele meio que não deixa, mas acaba ultrapassando esse caminhão ultrapassa ele, vira uma disputa, até que ele para num posto de gasolina. A princípio é só um babaca no volante, né? Esse antagonista, que ele não dá muita bola. Inclusive esse próprio caminhão para no posto de gasolina junto com ele. Nesse posto de gasolina é muito interessante que ele está dando esse contexto da história. Essa primeira parte é muito importante da gente estabelecer as regras, estabelecer quem são os personagens, estabelecer qual que é o conflito central desse protagonista que ele vai ter que enfrentar, da trama, né, e o tema da história, né? Então essa primeira parte ela acaba tendo muita informação e é importante assim para o espectador entender essas regras do jogo. Do jogo. Então nesse posto de gasolina acontecem muitas coisas interessantes. Ele coloca já de cara duas ferramentas de engajamento. É chamado de anúncio, que o pessoal também chama sobre a arma de Chekhov. O Chekhov, o autor russo, ele fala que quando uma arma aparece em cena, ela tem que ser utilizada. Então aqui nesse posto de gasolina, o frentista que está cuidando dele, ele dá uma olhada no motor e vê que a mangueira do radiador está precisando trocar. E isso já revela uma faceta do personagem. Então ali já anuncia, né? Essa mangueira vai aparecer em algum momento, assim, o espectador já fica ligado. Ele não dá bola, ele acha que é só estão querendo vender, né? Passar a perna nele. É um personagem que já vai revelando uma insegurança dele, como a gente vai ver daqui a pouco. Ele é um personagem inseguro, né? Todo mundo está querendo me enganar. Ali já vai revelando essas facetas do personagem também, e ele já planta algo que lá na frente, quando aparecer essa mangueira, vai dar problema. Isso não vai ficar do nada. Né, a mangueira estourou só para facilitar esse conflito do roteirista. Ele já planta isso, então quando ela arrebenta lá na frente, o espectador não vai estranhar, não vai achar que essa coincidência, que foi uma solução fácil. Não, porque ele já está engajado nessa história, ele já recebeu essa informação previamente. Então essa é uma ferramenta de engajamento que chama anúncio. E também tem um prenúncio, que é um foreshadowing, né? Onde você
planta uma informação que colhe lá na frente também. Nesse caso, não é tão claro assim. A mangueira está dando problema, então você já sabe que a mangueira vai dar problema. Nesse outro caso, o motorista, que nunca aparece durante o filme, o motorista do caminhão, ele nunca aparece durante o filme, ele desce e você vê só as botas dele por debaixo do caminhão. Então ele vê essas botas vão ser importantes no segundo momento. A gente ainda não sabe, o espectador ainda não sabe que essas botas são importantes. Mas o Spielberg dá bastante ênfase mostrando essas botas ali debaixo do caminhão, né? Então é o foreshadow, é um prenúncio de algo que vai acontecer. Também é uma outra ferramenta de engajamento que ele já coloca ali nessa primeira sequência. Essas ferramentas de engajamento não necessariamente precisam aparecer na primeira sequência, ela pode aparecer em qualquer sequência. No caso do filme do Encurralado, o Spielberg já coloca aqui, o roteirista, né, já colocam nessa primeira abordagem, né, de cara nessa primeira sequência. Também, nessa primeira sequência, tem o status quo desse personagem. O que é esse personagem? Né? Ali vai falando que ele é um vendedor, que está indo vender, que o chefe vai viajar, então ele tem que fechar esse negócio ainda hoje. E na família tem a pressão da família, que ele tem que voltar porque a mãe dele está vindo visitar e a esposa não suporta a mãe dele que vem visitar ele, então ele tem que estar de volta e ele, não, vou chegar de volta. Cheio de pressão. Você percebe que esse personagem ali, que já mostrou inseguro no primeiro momento, ele também não tem as rédeas da própria vida, digamos. Ele está sempre reativo ao que é chamado, né? Então ele está reativo ali ao patrão que vai viajar, ele tem que cumprir essa venda, ele tem que voltar porque a mãe vai chegar, né? Não que ele seja necessariamente infeliz na família, não chega a transparecer isso, ou no emprego, né? Mas ele é um personagem que ele não é ativo, ele é reativo à demanda que chega, ele está cumprindo, ele está meio no estado, num contínuo do personagem, sem muitas expectativas, né? Ele está fazendo a demanda que chega para ele, né? É um personagem sem muita força vital. Honey, I said there probably won't be a problem. Well, just be on time, okay? All right. Okay, I'll be there. E essa vai ser a grande trama da história. Esse personagem, que é um personagem mais pacato, ele vai descobrir esse lado dele mais agressivo. Então esse personagem que ele é mais reativo, ele vai começar a tomar atitudes, né? Então o que a gente vai ver nessa trajetória. Ele já coloca a temática ali, esse protagonista, e o que a gente vai ver no decorrer da trama, né? Explica do ponto de partida e ao final, quando a gente vê as transformações desse personagem, a gente vai perceber essas mudanças. E aí a gente parte para o segundo momento, que é o dilema, né? O dilema apresenta para a gente o antagonista. Ele já apareceu no primeiro momento, no caso do Encurralado, ele já apareceu na primeira sequência, nesse primeiro mini-filme ali, que acaba ele no posto de gasolina. Agora, na segunda parte do dilema, fica claro que aquele personagem que já apareceu é realmente o antagonista, é o grande vilão dessa trama. Não é só um motorista idiota que cruzou com ele na rua fazendo palhaçada. E escala essa tensão. Então, de um motorista que estava fazendo palhaçada com ele na rua, passa a ser um perigo real de vida, né? Então ele coloca ali, quando ele tenta ultrapassar, ele fica incomodando, né? Ele pensa, vou ficar atrás desse caminhão, né? Ele nem quer se envolver, ele é relutante a entrar nesse conflito com o caminhão, ele não quer entrar com esse conflito, ele quer ir lá vender os eletrônicos dele, voltar para casa antes de que a mãe dele chegue, para não ter briga na família, é isso que ele quer. Ele não quer entrar em conflito com o caminhão, porém o caminhão vai instigando ele. Ele tem um momento que ele faz o sinal com a mão, chamando assim, pode atravessar, vou deixar você passar. E quando ele vai atravessar, vem um carro em direção contrária, né? Ele dá um falso aviso que botou a vida dele em risco. E aí ele percebe ali, a gente já entra para o que seria o segundo ato. Essa segunda estrutura aqui do dilema, nesse caso do filme do Encurralado, ela é mais rápida, mais sucinta, é bem para apresentar, deixar claro para o espectador que aquele caminhão realmente ele é o antagonista e qual que é o dilema do filme, que ele vai estar tentando matar realmente esse personagem.
E a gente entra ali no segundo ato com esse plano de ação. E a gente entra agora no segundo ato. O segundo ato seria ali a terceira sequência, né? Na estrutura, ele chama de plano de ação. Então a gente já sabe que esse personagem, que o antagonista, que é o caminhão, nunca vamos ver quem é o motorista desse caminhão, né? A não ser um pedaço da mão, a bota ali, a gente não vê o rosto, ele é velado, né? É como se o próprio caminhão fosse uma entidade. Então ali a gente já sabe que ele é um antagonista. Quando começa o segundo ato, a ideia é tentar solucionar fácil, assim, acabar com essa história. Então é a forma, deixar essas soluções mais óbvias, mais tranquilas, para o espectador que está assistindo, não falar assim, mas por que ele não fez isso? Sabe? Por que ele não, se for uma história de amor, por que ele não disse para ela que ele a ama logo de cara? Se for um serial killer tentando matar aquela coisa na casa, por que ele não liga para a polícia? Né? Por que ele não buscou ajuda com um amigo? No caso, ele está na autoestrada, sozinho, com um caminhão loucamente perseguindo ele. Né? O que ele tem que fazer? Vamos acelerar, vamos deixar esse caminhão para trás. Porém, eles estão na descida e o peso do caminhão dá uma velocidade gigante que ele não consegue escapulir. Então ele está em risco de vida mesmo, com o caminhão inclusive batendo na traseira dele, tentando tirar ele da estrada. Até o momento que ele vê um restaurante, um bar ali, que tem uma área de estacionamento que ele consegue fugir, joga o carro em alta velocidade, freando ali, a terra escorrega, o carro bate na cerca, ele se machuca, mas o caminhão passa. Direto, né? Dá aquele alívio, ele vai pro bar, né? Molha o rosto, se reorganiza, né? Acabou, vamos seguir a história. Porém, a gente entra agora no que seria a quarta sequência. Just a slight complication. Oh, look like a big complication to me. A quarta sequência vem novos obstáculos, novos desafios. Apresenta como esse conflito escala. É chamada ali da primeira culminação ou midpoint. Então essa quarta sequência, ela vai chegar no meio do filme. O que vai acontecer aqui no nosso caso, para tentar explicar como vai escalar essa tensão, como vai dar novas perspectivas para aquilo. Então quando ele sai do banheiro, ele molha o rosto, ele vê pela janela que o caminhão está lá, parado, estacionado, sem um motorista. E tem vários cowboys ali, né? Vários caminhoneiros ali com as suas botas de cowboy, sentados nesse bar. Então ali, pode ser um deles. E ele pensa, cara, se eu sair de novo, esse caminhão vai me perseguir de novo. Eu vou falar isso... O recurso que ele utiliza é a narrativa, a gente escuta os pensamentos, né? O narrador, ele mesmo vai narrando para a gente vai escutando os pensamentos dele e ele vai colocando, eu vou pedir desculpa para esse cara, vou falar, não, fiz uma bobagem, não queria ter ofendido você naquela ultrapassagem, né? Vamos deixar disso e vamos seguir embora. Só que ele não sabe quem é. E ali a gente volta, lembra na primeira sequência que quando plantou aquele prenúncio, o foreshadowing da bota, então ele olha as várias botas nesse bar, que aí tem uma outra ferramenta de engajamento, que é criar essa tensão, criar uma expectativa de tensão. Qual deles é? So now what? Então essa bota volta agora e ele tentando identificar, olhando qual daqueles caminhoneiros é o caminhoneiro dele, o seu antagonista, o que está perseguindo. E ele consegue, o Spielberg consegue sustentar mais de 10 minutos só dele olhando
os motoristas e as botas e esse pensamento nesse conflito interno dele tentando resolver. Até que ele escolhe um, que ele acredita que seja, vai falar com ele, o cara sem entender nada, vai cortando ele até que isso escala, que o cara apela com ele, ele derruba o sanduíche do cara, né? Eu não vou, a gente não vai fazer nada, eu vou ligar pra polícia. E dá um esporro no cara. Esse cara briga com ele, bate nele, ele sai machucado, ele vê esse cara saindo, mas esse cara vai em direção a outro caminhão. Não era o seu antagonista. E de repente ele vê, olha para os outros caminhoneiros rindo dele ali, que ele apanhou, ele vê ali, o meu antagonista ali tá me vendo aqui agora, rindo de mim. E ele vê na sequência ali, se recuperando, o caminhão indo embora. Ele inclusive corre atrás do caminhão, tentando resolver ali, não, para, né, vamos conversar, né, vamos acabar com isso agora. Então, nessa primeira combinação, uma das estratégias que esse tipo de sequência coloca é tentar resolver a qualquer custo ali no meio, né? E por algum bom motivo ele não consegue. No caso aqui, ele não identificou o personagem certo. Outros roteiros vão trazer outras soluções. Por exemplo, eu vou pegar um filme também antigo, Identidade Bourne. Quando chega ali no meio do filme, ele acabou de sair uma aventura, ele tá lá, o Jason Bourne, com uma menina que ele acabou de conhecer, que está ajudando ele, e ele fala, olha, você vai para a polícia agora, né? Eu me viro aqui sozinho, a gente para aqui, né? Você não me ajuda mais, conta tudo, você se livra dessa trama aqui agora. Porém, eles não se separam, já há ali um amor que vai nascer ali nas próximas sequências do Jason Bourne, mas eles não vão embora porque já tem uma relação entre os dois. Há um bom motivo para eles não saírem, sabe? Eles se gostam, eles acreditam um no outro, né? Eles engajam um na história do outro e se mantêm. Então, há um bom motivo para aquilo não acabar. Outro exemplo, num drama, por exemplo, saindo dessas áreas de aventuras, de algo mais emocionante, a gente pega o filme Assunto de Família, um filme japonês, né, indicado ao Oscar, que é um drama de uma família de ladrões que na verdade não são parentes, mas funcionam, tem uma lógica de família, que acaba adotando uma menina perdida ali, né, uma órfã, para dentro dessa família de ladrões ali, porém começa a aparecer na TV, a mãe aparece na TV falando dessa filha e isso começa a chamar muita atenção para essa família de ladrões que querem esse anonimato da polícia e aquilo está trazendo muita atenção para eles, essa menina. Não, vamos devolver a menina para a mãe, já apareceu a mãe, a gente sabe onde é que é a mãe, vamos lá devolver para a mãe. Quando eles vão devolver essa menina para a mãe, eles chegam e vê a mãe brigando, né, a mulher brigando com o marido. De forma violenta ali, eles escutam aquilo e eles desistem de entregar essa menina por esse lar, né, essa violência que ele viu no lar. Tipo assim, cara, essa menina fugiu desse lar maluco, a gente não vai devolver para ela, né, nessa violência desse lar ali. Então ele tem uma boa opção, então eles mantêm a atenção da cena, né, bota essa família de ladrões em risco, mas porque eles simpatizam com a menina e não quer colocar naquele lar violento. Então, esse midpoint é onde o filme cria uma possibilidade de solução clara, mas isso não acontece por um motivo que engaja esse protagonista. E a gente vai agora já atravessamos o meio do filme, a gente agora está aqui na quinta sequência. Essa quinta sequência, ela dá um respiro para a trama. Não necessariamente diminui a tensão. No nosso caso aqui, não diminui a tensão do encurralado. Ela traz novos personagens e dá um respiro para a ação, aqui no nosso caso, do David, né, esse vendedor que está ali no seu carro, com o caminhão que está perseguindo. Na estrada, ele acaba encontrando um ônibus de criança que está atolado num banco de areia. E ele vai lá, vê o que é, o cara pede ajuda para empurrar com o carro e ele vai ajudar, né? Até, bom, esse cara
né? Some na pista, eu ajudo aqui, né? Esse caminhoneiro já some, vai para longe, eu ajudo aqui, depois eu sigo o meu caminho. E ele não consegue ajudar, o carro não consegue empurrar e isso vai frustrando mais esse personagem, né? Vai mostrando uma impotência desse personagem, vai realçando essa característica que no início mostrou ele ali não reativo, que ele está sempre atendendo a demanda do chefe ou da família, né? Esse modo mais passivo desse personagem, aqui mostra a impotência dele, realçada inclusive pelas reações das crianças, né? Então ali a gente vai complexizando esse personagem, né? Mostrando essa impotência das crianças rindo dele, que ele não consegue empurrar o caminhão e tudo mais, né? Até que ele não consegue empurrar o ônibus escolar, até que aparece o caminhão antagonista dele, que está o perseguidor. E ele, desesperado, pega o carro, consegue sair ali de perto. Na verdade, o caminhão tira, mostra para ele, né, que a força, a potência, né, que esse caminhão tem e ele não tem. Ele tira, o caminhão empurra o ônibus escolar, tira desse atoleiro ali de areia e segue caminho. Então, mostra a impotência dele e a força do seu antagonista. Então ele deixa ele ainda menor, deixa ele ainda mais frágil, mais impotente em relação a esse perigo que parece quase sobrenatural. Toda vez que ele tenta escapulir desse caminhão, esse caminhão sempre reaparece, né? É quase um realismo fantástico. Road movie. E aí a gente vai para agora para a sexta sequência, sexto mini-filme, Céu ou Inferno, que é chamado. Se o filme ele vem numa trama onde tudo vai dando muito certo, é uma comédia, nesse momento acontece um problema enorme. No nosso caso, que ele está passando por muitos problemas, aqui aparece que seria o céu. Ele tem um momento de tranquilidade, acontece uma perseguição, volta a perseguição, ele tenta ligar para a polícia, o caminhão atravessa a cabine telefônica, quebra a cabine telefônica, ele não consegue ligar para a polícia, quase morre atropelado. Em outro momento o caminhão empurra ele contra um trem que está passando na linha de trem, então ele é quase esmagado por uma linha de trem, mas em determinado momento ele consegue se esconder, ele consegue pegar uma distância e ele consegue, atrás de um morro, ficar escondido e o caminhão passa direto. Então ele até dorme. Nesse momento ali, fechando o nosso segundo ato, ele dorme, ele relaxa, assim, vou deixar esse cara aí sair, vou deixar passar bastante tempo, né? No telefone da polícia que ele quebra a cabine, ele chega a avisar que ele está sendo perseguido por um caminhão, né? Então assim, quem sabe ele vai até preso, né? Ou se não for, também não estou nem aí, mas ele fica tranquilo, dorme ali, tira um cochilo antes de seguir a estrada. Nesse momento aqui, fechando o segundo ato, algumas histórias paralelas já vão se fechando, alguns subplots. Como essa aqui é uma narrativa muito minimalista, ele quase não tem subplots para fechar. Começa basicamente a relação desse personagem, do David, com o caminhão assassino. O subplot que ele fecha é justamente na hora que ele deita e fala assim, cara, não vou esquentar em vender nada, não vou, sabe? Essa trama que ele estava ali, tenho que chegar para fazer essa venda e voltar para minha família, esquece, quero sair vivo daqui. Essas outras histórias paralelas não me interessam mais. Nos roteiros, quando há tramas onde há mais personagens, essas subtramas também se fecham aqui nesse segundo momento,
para focar na trama principal. E a gente entra agora para o terceiro ato, né? Na nossa sétima sequência. Esse terceiro ato, o conflito é reestabelecido de novo. Ele volta com mais força e com mais energia. Geralmente o ritmo é mais frenético e os desafios são maiores. É como se fosse o filme todo compactado de uma forma mais intensa agora no terceiro ato. Então aquilo que a gente viu no primeiro e no segundo ato é aquilo muito intenso nesse terceiro ato, na sequência 7 e 8. Né? Então nessa sequência 7, a gente descobre que esse caminhão está esperando por ele. Então ele está lá na frente, ele ficou parado ali esperando, então como se fosse realmente uma assombração, algo, sabe, como a gente não vê o rosto do motorista, é como uma entidade do mal, que ele não vai se livrar dela. Então ele vai encarar ele. Então agora ele muda de atitude também. O personagem, ele começa a, em vez de seguir uma demanda, ele é mais ativo. Então ele desce do carro, ele vai lá conversar com o motorista não aceita, o motorista sai e fala para o carro seguir. E ele entra no carro e volta à perseguição. Mas ele entra no carro com outra atitude. Ele já está com outra feição. Ele, inclusive, o Spielberg dá até mostrando ele botando o cinto, mostrando ele colocando óculos. Esse filme é antes do Rambo, mas faz até um paralelo com o Rambo, botando a faca, botando a faixa de cabelo, sabe? Ele está se preparando, ele vai enfrentar. Agora sim, agora eu vou pro duelo. É o duelo, que é o título em inglês, né? Do Encurralado. Então ele parte pro duelo, ele vai enfrentar. Né? Ele entra na autoestrada não para fugir, mas para enfrentar esse caminhão e vencer esse caminhão. Então ele tem a estratégia, se eu conseguir dirigir 5 minutos aqui sem esse cara me pegar, eu consigo me livrar ele dessa autoestrada. Então é isso, é 5 minutos, eu venço esse cara. E eles saem disparada e vira uma perseguição enorme entre os dois. Ele se machuca numa dessas reviravoltas, bate a boca, sangra, né? Porém, ele chega numa subida. E tem a vantagem, né? O carro é muito mais ágil ali e ele consegue se livrar. Ele começa até a comemorar ali, deixando o caminhão para trás na subida, que não consegue ter a mesma velocidade na descida que ele mantinha, né? Então, ali nessa sétima sequência, tem esse falso final, esse falso sucesso, né? Que ele tem, né? Assim, me livrei nessa subida, vou seguir meu caminho. Foi difícil, enfrentei, ganhei e vamos lá. E a gente entra agora para oitava sequência, o oitavo minifilme. Eu fico falando muito sequência e minifilme que depende muito do autor. A Chris Sotti chama de minifilme, o Paul Gulino chama de sequência. Mas enfim, é essa ideia, né? E a gente tem aqui os últimos obstáculos nessa sequência. A resolução da história, da trama, desse arco do personagem e esse novo status quo, essa estabilidade desse personagem ali no filme. Então essa sequência a gente vai ver isto. Voltamos ali da nossa primeira sequência, do anúncio que fala da mangueira. Ela volta agora, esse radiador começa a esquentar, esse carro começa a esquentar muito por conta desse radiador que não está funcionando mais. Por conta da mangueira, começa a sair fumaça e ele vai perdendo velocidade. E aos poucos, aquele caminhão que ele tinha deixado para trás vai se aproximando. E o carro vai só perdendo velocidade e você, até o momento que ele, no desespero, ele acaba batendo esse carro contra um morro. E o caminhão está vindo em direção a ele.
nesse momento assim, acabou, né? Acabou o filme, ele vai morrer, não tem solução. O carro tá parado, bateu, né? Tá quente, não vai fugir, acabou o filme ali, não tem para onde ele ir. Mas, como ele tinha deixado o carro em ponto morto ali, em determinado momento antes de bater, ele consegue resfriar um pouquinho, ele consegue dar partida e ele consegue sair de novo com o carro. Mas é um carro que já está fim de linha, todo batido, com esse radiador que vai voltar a esquentar, com um caminhão muito próximo a ele. Né? E aí a gente fica, o espectador fica assim, não tem solução, esse cara vai perder. Até que ele se depara num grande despenhadeiro nessa autoestrada. E ele utiliza ali da sua mochila, dessa coisa, de um elemento que era da sua vida cotidiana anterior, né? Algo que até o oprimia ali, desse trabalho que ele não queria fazer, que ele não queria vender, mas o chefe ia viajar, então ele tinha que fechar essa compra, né? Então aquilo que representava ele no início, ele acaba utilizando aqui para vencer o grande antagonista. Ele coloca a mala de venda dele no acelerador, ele se porta ao lado do carro, abre a porta do carro e fica do lado de fora dirigindo com uma das mãos para saltar do carro, né? Ele vai e joga o carro em direção ao caminhão e ele fica numa posição quase um duelo medieval de cavalos, né? Ali, um confronto, um contra o outro, né? Então ele enfrenta, ele vai ao seu limite, né? Ele tudo aquilo que era pacífico nele do início do filme, agora está visceral, está, né, seu estado animal, seu estado de guerra, né? Então aquele homem pacífico virou um homem da guerra, né? Essa transformação desse arco do personagem, ele joga o carro contra o caminhão, bate nesse caminhão, que esse caminhão acaba caindo no despenhadeiro. Ele cai no despenhadeiro, ele comemora ali a queda do caminhão. O Spielberg é bem habilidoso ali na direção. Ele não faz o caminhão explodir. Numa das entrevistas, o Spielberg até falou que o estúdio queria que o caminhão explodisse, ele foi contra o caminhão explodir, que ele queria ver a morte do caminhão. E ele vai representando isso com imagens da roda que vai parando, desse motor que vai parando de funcionar, do óleo que vai correndo na mangueira e pingando o óleo grosso, como se fosse o sangue do caminhão, como se aquele mal estivesse morrendo. Não mostra o antagonista, o piloto do caminhão ali, né, o motorista do caminhão, mas mostra o caminhão morrendo. E o nosso personagem comemorando. Acabou, né? Acabou, tá sem carro, tá perdido no meio do deserto, mas ele venceu ali a figura. E a gente mostra a última imagem do filme, é ele no pôr do sol, todo iluminado a contraluz, uma luz bem forte, uma luz inclusive entrando na lente da câmera, num vermelho bem forte, bem contrastante ali com a figura, acabando essa história, esse novo status quo, ele agora estável, né? Esse homem que venceu a guerra ali, né? Muitas vezes mostra inclusive um epílogo, nesse caso não tem, mas ele poderia voltar para casa numa atitude maior, sabe? Mais presente na família, sabe? Ou, né, brigando com o patrão, não vou fazer essa venda só porque você vai viajar, né? Eu tenho que cuidar da minha família, não sei, poderia ter mostrado, mas aqui acaba muito com essa imagem dele calmo, sereno, vencendo a guerra aqui, nesse duelo, né? Que é o mote do filme. Aqui são essas 8 estruturas que a gente passou de forma rápida aqui, para a gente pensar, e eu vou voltar aqui um pouquinho nesse arco do personagem. O que ele construiu? Então, tem a imagem, a primeira imagem que aparece o protagonista. É ele calmo, ereto, no carro, óculos, né, todo certinho, dirigindo ali o seu carro na estrada, né, completamente zen. Até
o final ali, onde ele está completamente transformado nesse duelo ali, como ele vira esse gladiador, esse cavaleiro medieval enfrentando o caminhão pendurado do lado de fora, sem o terno, dirigindo com a mão só, utilizando a mala dele, a pasta dele, no acelerador, completamente transformado. A gente vê esse cara pacífico a ter um cara de atitude, a ter esse cara mais visceral, né? Tomando as rédeas, enfrentando o que lhe aflige, né? E tem também um espelho que o Spielberg e o roteirista criaram para nós, espectadores. Ele começa o filme dentro da garagem, tudo escuro. Você escuta só o som, até que vai revelando, está dentro de uma garagem, que é uma casa de subúrbio, mas a primeira imagem do filme é uma escuridão total com os sons acontecendo. E ele termina um filme com a imagem extremamente o oposto, realçando essa transformação do personagem e da trama, que é ele completamente a um contraluz, iluminado pelo sol. É ele e o sol, a última imagem, né? Então ele pega a escuridão total por ele ali sendo banhado pelo sol, pela luz. Então fechando, são imagens e espelhos. Como eu falei ali do Identidade Bourne, Identidade Bourne também faz esse espelhamento da imagem que começa com a imagem que termina. A primeira imagem do Identidade Bourne é ele no meio do mar, chuva, noite e um corpo perdido no mar ali, revolto. Ele está sozinho, então é um personagem sozinho, no mar, no meio de uma tempestade, né? Ele começa desse jeito. A última imagem do Identidade Bourne, o último frame, é ele com a sua namorada, eles de branco, de dia, na praia, olhando o mar calmo. Então, sabe como eles utilizam essas imagens, reflexo ali, essas imagens espelho, para transformação? O espectador talvez nem se lembre ali, meu Deus, ele começou a noite ali, mas intuitivamente o espectador entende aquilo, né, através dessas metáforas visuais, ele vai compreendendo. Pode ser que ele não lembre especificamente qual era a primeira imagem, a última imagem, mas aquilo ajuda nesse engajamento emocional do espectador. Talvez o espectador nem perceba, mas essas imagens estão ajudando a construir esse arco do personagem. E falando aqui rapidamente um pouquinho de como é importante esse personagem, que a gente viu lá da nossa narrativa, assim, toda essa estrutura que vem do teatro, né, desse teatro ocidental, com os gregos que valorizavam esse personagem, até o cinema de narrativa clássica, onde valoriza esse personagem. O que ele é? O personagem ele é o pilar de toda essa história do teatro e do cinema clássico, né? Então ele é o pilar desse tipo de narrativa. Ele serve muito para estruturar qual que é o tema que a gente vai trabalhar do filme. Para isso, a gente precisa construir uma problemática de caráter que ele tem que resolver, que é análogo ao conflito central do filme. Então, ele tem uma problemática de caráter, que é, no nosso caso aqui, esse personagem passivo, esse personagem reativo, né? Que tem que enfrentar os seus desafios e deixar essa pulsão mais animal dele sair ao final do filme, né? E o lado mais gladiador dele sair, ele virar o cara da guerra aqui, né? Que essa problemática de caráter, ele vai estar intrinsecamente ligado ao dilema do protagonista. Então esse cara é mais tímido ali, mais contido, que enfrenta esse mal do caminhão ali. Então o dilema do caminhão serve para que a problemática de caráter, que a gente explore essa problemática do caráter do protagonista, para a gente resolver o conflito central, né? Então está tudo interligado. Então quando você vai pensando nessa narrativa clássica, vai tudo perpassando pelo personagem. Então ele tem que ter uma problemática de caráter que vai ser colocada à prova o tempo todo durante o filme, onde tem alguns momentos que ele vai ter conquistas e vai ter outros momentos que ele vai ter derrota. É a partir também da construção do seu protagonista que você vai construindo personagens que são aliadas e os personagens que são antagonistas a esse personagem, né? Então, esse arco, a gente pensar o arco da narrativa clássica com o protagonista é fundamental quando a gente pensa em narrativas clássicas aqui.
Outras narrativas não se estruturam tão bem nesse modelo de macroestrutura, de arco de personagem. Por exemplo, multiplots ou narrativas não lineares, o personagem onde são extremamente passivos, como por exemplo Paris, Texas, né? Então não se encaixam tão perfeitamente, a gente não consegue colocar tanto nesse tipo de macroestrutura que é dessas 8 sequências. No nosso caso, na construção do nosso protagonista, isso faz muita diferença. Além da gente pensar esse protagonista e esse desenvolvimento dele no arco do personagem, ali no arco de toda a história, né? A gente tendo isso claro em mente, a gente vai construindo os seus aspectos, os aspectos do seu personagem. Então, fugindo um pouco do filme e a gente já pensando no filme que a gente vai escrever. Então, eu já sei qual que é a minha história, eu sei quem é esse protagonista, como é que ele vai chegar lá. Então, quais são os aspectos do meu personagem que vai ajudar a realçar tanto a problemática de caráter como a evolução desse personagem? Então, você vai pensando nos aspectos físicos dele. Ele é mais certinho, ele é mais relaxado, né? Ele é mais atlético, né? Um personagem mais atlético vai ajudar esse personagem lá na frente, ou não, ele é largadão, ou é uma mulher, esse personagem é negro, esse personagem é branco, como isso pode influenciar na trama, todas essas características físicas que vão ajudar a potencializar esse arco do personagem. Então essas características físicas não são gratuitas, não é que eu acho mais legal ou não, mas sim ele vai ajudar na trama. Outros aspectos, sim, eu acho que tem 3 aspectos que são fundamentais para a gente ter essas referências. São os aspectos físicos, como eu já comentei, os aspectos sociais, né? Em que contexto que ele é, no nosso caso do filme, é um cara que veio do subúrbio e está fora agora nessa autoestrada, que não é o mundo comum dele, né? Classe média, tem uma família, né? Então você vai contextualizando aquilo que ajude a trama. Não são informações gratuitas, mas são informações que vão interferindo e vão moldar o caráter desse personagem. E os aspectos psicológicos, né? É um cara, no caso do nosso filme aqui, que ele é um personagem reativo, né? Que está sempre em função da demanda do patrão e da família, né? Que não tem muita atitude e que o arco dele é ele tomar atitude. E daí a gente pode pensar em vários outros aspectos, desde que esses aspectos ajudem no arco do personagem, que pode ser a religião dele, o emprego dele, como é que é a relação dele com a família, como é que é a vida sexual desse personagem, né? Ele é mais ativo ou não, ele é mais parado, a classe social, as motivações internas e externas, isso tudo você vai pensando, né? Até quais os desejos, os sonhos desse personagem, né? Mas isso só vem, você meio que estrutura isso de acordo com a sua narrativa, de acordo com esse personagem e do arco que ele vai conduzir. Você não precisa encher ele de informação se essas informações não ajudam a mostrar o caráter dele, a problemática de caráter dele e o arco que ele vai conduzir para superar o conflito central. Então, quando você pensar em personagem, reforçando aqui, eu acho importante, muito importante, os aspectos físicos, sociais e psicológicos, e os outros aspectos eles podem vir desde que ele agregue ao caráter e o conflito central desse personagem, não sejam informações gratuitas no roteiro. Pessoal, então a gente acabou de ver aqui a sequência, as 8 sequências e como o arco do personagem está desenvolvido nessas sequências aqui, e a gente vai encerrando então essa primeira aula nesse momento aqui agora. Mas a gente vai fazer um outro vídeo de como a gente utilizar essa sequência para a gente construir o nosso argumento. Então vocês fiquem atentos ao canal do Espaço Quino, que a gente vai postar aqui. Eu também vou voltar com outro material, com outra aula sobre produção para o audiovisual voltada para a infância, para a juventude, voltada para a criança, né? Então espero encontrar vocês. Foi um prazer dar essa aula aqui. Quero muito agradecer o Espaço Quino, quero muito agradecer a todos e todas que estão aí assistindo a gente. Valeu! Olhem aí os outros conteúdos que tá cheio de vídeo aqui no Espaço Quino. Valeu, gente!